Bom, gente, essa é a segunda capacitação, então, né? E hoje é a Josi que vai falar. E aí eu só tenho 2 recados bem básicos, assim. Vou pedir só para que todo mundo que esteja assistindo, que deixe o microfone no mudo, para não ter interferência na hora que ela estiver falando, né? Acho que em algum momento ela pode pedir a participação das pessoas e aí, ok, desativar. Aliás, ativar o microfone. Mas aí logo depois, então, deixar no mudo de novo, só para que a gente consiga ter um vídeo legalzinho. E o segundo recado é o seguinte: quem quiser o certificado, é só deixar o nome completo escrito no chat, aí que depois a gente vai pegar e fazer. Beleza? Aí o Caio acabou de dar um exemplo ótimo aí pra gente. Acho que é isso por agora, então, obrigado e boa capacitação. Então, vamos lá, vamos começar, né? Primeiro, boa tarde a todos. Eu coloquei o nome dessa palestra, apresentação, não sei, né? Mas como nos comportarmos enquanto uma comunidade de terapeutas em tempos de pandemia, né? Então, o que eu queria trazer para vocês é essa ideia do que está acontecendo no nosso projeto e até pensando um pouquinho mais estendido ainda, né? No que está acontecendo na nossa comunidade de psicólogos e até de profissionais de saúde em geral. Eu queria trazer um pouco da ideia de como eu tenho visto isso acontecer. E a minha intenção no final é que a gente se comprometa a continuar assim, né, e que a gente busque realmente se comportar dessa maneira como eu estou propondo aqui para vocês, enquanto uma comunidade. Então, qual é o sentido? Por que eu trouxe esse termo, né, comunidade? Porque se a gente for buscar o significado dessa palavra, a gente vai ver que se refere a pessoas que estão agrupadas, né, seja no mesmo local geográfico ou não, né? No caso aqui, a gente não precisa mais disso, né? A gente está conectado, mesmo estando bastante longe, mas essas pessoas, elas estariam unidas por interesses comuns, né? E o que eu estou chamando de interesses comuns aqui, né, eu estou chamando de valores, né? Pelo menos para mim é muito assim que eu entendo. E valores de nós, psicólogos, dos profissionais da saúde em geral, eu acredito que tem muito a ver com a questão de cuidar do outro, né? De servir ao outro. E aí eu queria contar para vocês um pouquinho por que eu pensei, por que eu topei, na verdade, coordenar esse projeto, né? Como é que foi essa situação e o que aconteceu na hora em que eu decidi. Vocês vão ver, como a Renata mesmo diz, né? A nossa outra coordenadora do projeto, a Renata Grossa, ela diz: Josi, você não abraçou o projeto te abraçou. Tô aqui, Josi. Você tá aí, Rê? Tô aqui. Então, essa é a fala da Renata. Josi, o projeto te abraçou, é muito verdade. Eu estava na minha casa nos 10, 12 primeiros dias do isolamento, e eu estava realmente dona de casa. Eu estava cozinhando, eu estava limpando toda a casa, e estava cuidando dos meus 2 filhos, que são pequenos, e estava bem difícil, assim, porque geralmente esse não é o meu papel, né, de cuidar tanto, assim, da casa e de tudo, 24 horas por dia, mas eu estava feliz, porque esse também é um dos meus valores de vida, né? Cuidar da minha família, isso para mim é muito importante. Só que, ao mesmo tempo, eu sentia um vazio muito grande quando eu olhava para as notícias e via como os profissionais da saúde estavam lidando com tudo isso e estavam sofrendo, né? Além do que, eu conversava com alguns colegas da área e eles me contavam, né, a Kellen é uma, né, que falou bastante comigo sobre isso, a Nione, o quanto que os profissionais da saúde estavam com medo, que eles estavam desesperados, apavorados, né, chegando a ter crise de ansiedade diante de toda essa situação. E sempre que eu ouvia isso, eu pensava, nossa, mas será que eu podia fazer alguma coisa? Como eu podia ajudar? Como eu podia estar atuando enquanto psicóloga, né, enquanto uma profissional da saúde também. E aí, quando eu vi lá no nosso grupo de WhatsApp, lá do PGAC, do Departamento de Psicologia Geral e Análise do Comportamento, lá na UEL, eu vi o CAE colocando que a Silvia Melete, né, que é a grande
precursora desse projeto, né, a pessoa que propôs esses atendimentos voluntários e gratuitos, que ela estava precisando de mais profissionais. E que o doutor Eber, o psiquiatra lá, chefe da residência do HU, também estava pedindo ajuda, né? E aí, foi no impulso. Eu topei, falei, não, eu entro nessa, vamos coordenar esse projeto. E aí, foi muito rápido, as pessoas começaram a entrar, eu coloquei num grupo onde tinha vários alunos do mestrado, do doutorado, alguns da graduação, e o pessoal começou a entrar, o projeto começou a crescer, outras colegas que, para mim, são grandes exemplos, toparam participar e ajudar, né, no projeto. Hoje a gente tem cerca de 60 pessoas, então, assim, o que aconteceu, o que eu sinto que aconteceu é que quando eu decidi porque isso era importante para mim, né, porque o cuidar do outro é um valor muito importante na minha vida. E quando eu fiquei muito mais feliz, né? Claro que deu um frio na barriga, né? Porque eu falei, nossa, tá ficando muito grande, tá ficando muito. Eu acho que eu não vou dar conta, acho que eu não vou conseguir controlar tudo, né? E ao mesmo tempo que eu sentia esse frio, eu pensava, não, mas isso é muito importante, a gente precisa ajudar, né? A gente precisa comprar essa ideia. E eu estou muito feliz, porque quando a gente segue os nossos valores, quando a gente age em direção a eles, e tudo faz sentido, né? É assim que eu vejo. E a questão da solidariedade, né, que eu acho que é uma coisa que está acontecendo muito nesse projeto, e eu acho que é por isso que ele está tão intenso, a gente tem trabalhado demais, a gente tem se reunido várias vezes aqui conectados, mas eu acho que isso se deve ao fato de que a gente está sendo muito solidário, né? E quando vários estudos já mostram que a solidariedade, ela gera sensações de bem-estar, né? Ela gera a sensação de que a gente está sendo útil, né? Agora, eu queria trazer para vocês também um pouco a ideia de por que eu aceitei tão prontamente coordenar o projeto, né? Todo mundo sabe, todo mundo não, né? Mas a maioria de vocês sabem que eu estive estudando bastante a questão da terapia comportamental dialética, lá com o pessoal de São Paulo, do Paradigma, né? O pessoal do DBT Lab, o Jean, o Dan, a Liane. E lá, se tem uma coisa que eu me encantei na DBT, e muito, que foi algo que eu vi que era muito diferente do que a gente estava acostumado a fazer, do que eu estava acostumada a fazer, foram as equipes de consultoria, né? E a ideia do que é a equipe de consultoria, para mim, é muito bacana e é muito coerente com essa ideia que eu estou tentando trazer aqui, que é o modo como eu vejo que a gente está funcionando. Então, para a Marsha Linehan, né, que vocês podem ver aí na foto, a equipe de consultoria, ela deveria funcionar como um time, em que todos estão juntos, a gente está junto por uma mesma causa, né? A gente, e um cliente, ele não é meu cliente, ele é nosso cliente. Então, a responsabilidade pelos casos, a responsabilidade pelo trabalho, ela é toda compartilhada, né? E então, como a gente pode já ir sentindo e observando, é muito diferente do trabalho solitário que a gente tem na clínica, né? Em que eu me sinto completamente responsável pelo meu cliente, né? E pelos problemas dele, e pelas melhoras e pelas pioras, a gente, né, embora, claro, a gente saiba que tem as contingências, né, naturais da vida do ambiente dele, a gente fica se sentindo muito assim, né? E na consultoria isso é muito suavizado, porque todos pegam para si, né? E uma coisa que para mim é belíssima também é que não existe uma hierarquia entre os membros da equipe de consultoria, né? Então, não interessa se um sabe muito ou se o outro sabe menos, no sentido de, eu tenho mais tempo de clínica, né? Por exemplo, hoje eu participo de uma equipe de consultoria que para mim é a minha casa, é a minha família, e nessa consultoria tem a Nione Torres, né? Então, imagina, uma pessoa que eu admiro tanto, que tem tanto conhecimento, quantos anos de conhecimento, e eu me sinto muito à vontade para estar no mesmo patamar que ela, no sentido de que nós duas podemos contribuir para cada caso que a gente discute, para cada situação que nos é apresentada.
Então, é assim que eu vejo a gente aqui, né? E eu queria trazer muito rapidamente, né? Eu sei que aqui não vai dar tempo da gente esgotar, mas a ideia de alguns dos pressupostos da terapia para DBT que fazem muito sentido, né, em relação ao que eu vejo que a gente está fazendo e ao que eu, entre nós e com o pessoal que a gente tem atendido, com os nossos, né. Então, a relação terapêutica, ela é uma relação entre iguais, né, e o terapeuta, ele se coloca, né, junto, no mesmo patamar que o próprio cliente, né? Por quê? Porque os princípios do comportamento, eles são universais, seja para o terapeuta, seja para o cliente, a gente passa pelas mesmas coisas, né? Todos nós temos sentimentos, todos nós sofremos, né? Todos nós temos as nossas preocupações, e ali, na hora em que a gente está atuando dentro da clínica, isso não deixa de acontecer por nenhum momento. E a ideia da DBT, né, que eu acho muito bonita também, que tem a ver com que está dentro dos pressupostos do cliente, mas que podem ser aplicados e são sempre aplicados para os terapeutas, é de que os clientes e terapeutas, eles estão fazendo o melhor que eles podem, né? A gente sempre está fazendo o que a gente consegue, né? O que a gente é capaz naquele momento. E embora a gente esteja fazendo o melhor que a gente pode, a gente sempre quer melhorar, né? A gente e os clientes também. Então, a gente precisa se mover e sermos estimulados a melhorar cada vez mais, né? E a mudar. Então, essa é a ideia aqui na equipe, né? Eu acho que a gente tem trabalhado tão em conjunto e a gente tem empurrado um ao outro para esse caminho de melhorar e de se dar e dar o melhor que a gente puder. E é claro que ainda fazendo tudo isso, né, a gente pode falhar, né? Então, essa é uma ideia também da DBT que eu acho, assim, fenomenal, né? Mesmo quando a gente dá o nosso melhor, a gente pode falhar, e tá tudo bem, né? E isso é muito aceitável, né? Embora seja muito sofrido. E aí eu trouxe, também não dá para trazer todos os acordos, se eu fosse trazer todos os acordos que existem dentro de uma equipe de consultoria, né, não daria tempo também. Então, eu também selecionei alguns que eu considero muito importantes. Então, o primeiro deles é o de empatia, né? O que significa isso, né? O Caio, na primeira capacitação, ele descreveu muito bem isso, né? Eu achei uma graça quando ele falou assim: na hora que eu sento com o meu cliente, eu tento me colocar na cadeira dele, né? O que significa isso, né? Significa eu tentar ver a vida com os olhos do meu cliente, como diz o Yalom, né? Então, assim, eu ter empatia pelo outro é eu tentar me colocar na vida dele, enxergar as coisas sob a perspectiva dele, né? E isso envolve não julgar, né? Envolve aceitar a pessoa, né? Do modo como ela é, né? E tentar passar isso para ela, né? Então, a empatia, ela está presente em todos os momentos dentro da DBT, né? E tem muito a ver com isso que eu falei, da gente estar no mesmo patamar, né? Além disso, existe o acordo de limites. E isso, eu acho que, para mim também, na DBT, isso fez muito sentido, porque eles falam quanto é importante cada terapeuta estar atento aos seus próprios limites, né? E ela fala, né, que um profissional e outro, eles têm limites bastante diferentes. Então, eu olho o limite do meu colega e eu não posso julgá-lo, né? Se o limite dele, por exemplo, for menor que o meu, né? De repente eu me disponho a atender telefone de madrugada e o meu colega não, né? Então eu não posso julgá-lo por isso, porque na vida dele, no contexto em que ele vive, aqueles limites fazem sentido para ele, né? E essa equipe, ela tem me ensinado muito nesse momento de vida, né? Eu vou dividir algumas coisas com vocês, que são até pessoais, mas que eu já dividi com alguns aqui, né? E porque é isso, é disso que eu tô falando, né? De um ajudar o outro, inclusive, a identificar os seus limites,
né? Então, assim, por eu ter 2 filhos pequenos, por eu, né, tá passando por isso, e a gente tá nesse isolamento, meus filhos não estão indo para a escola, eu me pego, muitas vezes, muito em conflito, porque a gente propõe algumas reuniões à noite, a gente propõe outras reuniões tal hora, né? E no meio disso tudo, eu tenho que cuidar da minha família. E eu começo a me sentir muito culpada, né? Quando eu tô muito lá, eu me sinto culpada aqui, porque eu não tô mais aqui, e vice-versa. E a Renata, né, ela tem sido uma grande amiga, e que tem me mostrado muito isso, né? Josi, você tem seu limite, né? É muito importante que você também esteja lá. Pode deixar, a gente faz isso aqui. Né? A própria Nádia, né? A Nádia e a Verônica são pessoas que estão escrevendo esse projeto e tornando ele uma pesquisa. Nós vamos submeter, né? Como pesquisa. Então, assim, elas estão lá escrevendo e elas também estão me dizendo isso. Calma, deixa com a gente, essa parte a gente faz, né? Fica tranquila, faz no seu tempo. E isso está sendo muito importante, né? Porque embora eu saiba que eu tenho meus limites, muitas vezes é difícil de identificar. E quando eu tenho um colega me ajudando a olhar para isso e me dando os toques que eu preciso, isso é muito especial, né? Eu tenho aprendido muito aqui. E eu tenho me sentido muito à vontade para colocar os limites, para dizer não. E principalmente, gente, para aceitar que eu não tenho controle de tudo, né? Tudo que eu faço, eu tento ter o controle, eu tento acompanhar tudo que está acontecendo, né? Tanto que eu nunca estive em um projeto tão grande, porque eu achava que os meus projetos eu tinha que alcançar, né? Eu tinha que alcançar todos e enxergar o que está acontecendo em todos os momentos. E o tamanho que se tornou esse projeto, isso se tornou impossível, totalmente impossível, né? E não é preciso, isso é muito legal de aprender. Eu não preciso disso, porque eu tenho comigo pessoas maravilhosas, né? Pessoas extremamente competentes, que estudaram muito, que estão estudando muito, né? Nós estamos aprendendo juntos. E eu posso confiar, eu posso simplesmente ficar na minha, né? E contribuir da forma como eu posso. Então, está sendo muito bacana. E, claro, voltando a falar um pouco do que eu acabei de falar no outro slide, né? A gente sabe, existe dentro da equipe também de consultoria o acordo de falibilidade. O que é isso? É a gente ver que a gente pode falhar. Nós somos seres humanos, né? Nós vamos falhar, né? E ainda assim, a gente vai tentar fazer o melhor que a gente pode, né? E aí, então, o que eu estou propondo aqui para vocês, né, e que eu vejo que, na verdade, já está acontecendo, e muito, né, é que a gente compartilhe as nossas experiências, né, que cada um que atenda o seu caso, né, um profissional de saúde, ou um paciente que está diagnosticado, ou está com suspeita, né, que a gente possa trocar, né, e que essas trocas sejam um lugar seguro para a gente. O que significa isso? Um lugar onde a gente se sinta confortável em ser vulnerável, né, onde a gente recebe suporte quando a gente é vulnerável, né. Então, é um lugar onde a gente pode compartilhar erros e onde a gente pode compartilhar as nossas emoções. Quando eu discuti o caso com a Nath, né, eu ia falar quando eu dei supervisão, né, então, o quanto que a gente que dá aula na universidade e está muito acostumado com esse modelo de supervisão, hora que chega um modelo diferente, como é o da DBT, e como eu acredito que está acontecendo nesse projeto, por isso a gente não está chamando de supervisão, a gente está chamando de discussões de caso, né. Então, quando aconteceu de eu discutir o caso com a Nath virou e falou assim, logo no começo, ela falou, Nath, me perdoa, não sei se a Nath está aqui, mas me permita colocar a sua fala aqui, né, ela falou, eu me senti muito insegura, né, a hora que eu comecei a ouvir, eu tinha certeza que eu não ia conseguir dar conta, eu não ia conseguir fazer o que o Caio fez, né, que em uma única sessão, dar conta de tudo aquilo que ela estava falando, né,
E eu gostei muito de ir trabalhando com a Nath, porque ao longo de toda a nossa discussão do caso, ela foi dizendo que isso continuava na cabeça dela e que, inclusive, no final, ela ainda estava pensando isso, né? Será que eu dei conta? Será que eu posso fechar mesmo? Será que tá certo, né? E a Nath, discutindo com a gente, falou, é que eu tô num grupo com pessoas que eu admiro tanto, né? Que eu tenho muito receio de não conseguir, né? Então, eu fico imaginando o quanto isso se passa na cabeça de cada um de nós, né? E acreditem, passa muito isso na minha também, né? Na minha, eu acredito que passa muito isso na cabeça da Nione, né? Da Zilá, de todo mundo que está aqui, né? Porque a gente é humano, né? E a gente tem medo, a gente também tem nossas inseguranças. A Kelly Corner, eu adoro ela, o livro dela, ela é uma autora em DBT muito importante, né? E no livro dela, ela coloca que a gente precisa dar, inclusive, para o nosso companheiro de equipe, de consultoria, feedbacks negativos. E que eu só posso dar um feedback negativo quando o ambiente realmente é íntimo, quando eu realmente me sinto íntima do meu colega, né? E ela diz que quando eu dou um feedback negativo, isso significa que eu não estou tratando aquela pessoa como frágil. Que se eu não puder dar um feedback negativo para ela, eu não vou. Isso significa que eu estou tratando essa pessoa como se ela não fosse aguentar esse feedback, entende? Então, eu acho que é muito bacana. A Renata sempre diz assim, quando nós estamos conversando, ela diz assim, mas não se preocupe. A Gabi, por exemplo, né? Outro dia eu falei um monte, eu nem sabia que a Gabi era uma das gestoras, né? Da parte da psicoeducação, né? E aí eu dei uma bronca, né? Na equipe, assim, do tipo, gente, tá faltando isso, tá faltando aquilo, vocês estão olhando muito para isso. E a Gabi, eu falei, Renata, depois você explica para a Gabi, porque eu nem sabia que era ela, e parece que eu tô dando bronca nela. Aí a Renata fala assim, Josi, ninguém é melindrado aqui, não se preocupe. E eu acho que não é questão de ninguém ser melindrado, eu acho que é uma questão de que a gente está trabalhando de um jeito realmente tão íntimo, a gente está sendo tão intenso em trocar experiências e em aprender juntos, que isso está rolando muito natural, né? E a Kelly Corner diz também nesse livro, né, sobre a DBT, depois no final tem as referências, que a beleza de um time, né, de uma equipe de consultoria, é que muitas visões diferentes são oferecidas, né, e é isso que eu vejo aqui. Às vezes a gente está numa reunião e decide uma coisa, e aí vem alguém e diz, não, mas espera aí, eu não acho, eu acho que é assim, é verdade, então vamos mudar. Eu acho que a gente está muito à vontade em fazer tudo isso. E o quanto que isso que para fazer isso não importa os anos de experiência, os títulos que a gente tem, né? Porque toda ideia é bem-vinda, né? E as ideias diferentes são muito bem-vindas aqui, né? Eu também estou propondo, então, gente, que a gente aprenda a buscar ajuda, né? A maioria, isso aqui quem diz é a Brené Brown, né? Eu não poderia fazer uma palestra, né, sem falar dela falando desse assunto. Ela diz que a maioria de nós sabe prestar ajuda, mas quando se trata de vulnerabilidade, é preciso pedir ajuda também, né? E essa frase, ela me toca muito, né? Quando eu li esse livro dela, que é o Mais Forte que Nunca, eu aprendi bastante e também quero compartilhar uma coisa que aconteceu ontem mesmo, que nessa quarentena eu tenho passado por vários insights, vamos dizer assim, né? E porque, com certeza, eu tô muito, né, entrando em contato comigo, com as minhas inseguranças e com as minhas questões mais difíceis. E eu tive alguns desentendimentos com o meu esposo esses dias, né, a gente se desentendeu feio já umas 2 vezes nessa quarentena, acho que é o normal, né, não sei quem não vai se desentender, casais, né, que estão se desentendendo bastante. E ontem eu me peguei com uma raiva dele, né, porque a gente já estava bem, né, a gente se desentendeu no final de semana, a última vez, e eu chorei muito e disse para ele que ele não me ajudava, né, que ele não olhava o meu lado, né, e que ele era muito egoísta, porque ele só olhava o lado dele e as necessidades dele, né, eu chorei muito e disse que eu precisava
de ajuda, que eu precisava que ele olhasse também para mim. E chorei muito ao dizer isso. E ontem me caiu a ficha que eu estava começando a sentir raiva dele de novo. Por quê? Ele chegou em casa, era umas 6h15, ele começou a ir trabalhar no escritório, né? Porque ele falou que ele precisa sair um pouco. E ele sabia que eu tinha essa aula hoje, que eu ainda não tinha preparado, que eu precisava me preparar, que era uma coisa nova para eu falar. E eu já tinha dito isso para ele, e ele voltou às 6h15, ele ficou o dia todo, e quando ele voltou, ele disse para mim, eu já preciso voltar de novo, porque aconteceu não sei o quê, essas coisas que acontecem em direito, que são super rápidas, e eu falei, e eu comecei a ter raiva, só que eu me toquei que eu não tinha pedido para ele chegar antes em casa, eu não tinha pedido para ele que eu precisava também de um tempo para terminar a minha aula, né? Então, e eu disse isso para ele, eu falei, nossa, realmente, eu tô começando a entender porque eu fico com raiva de você, porque você não olha para mim, mas eu não te peço para você olhar para mim, eu não te mostro como, né? Então, eu acho que aqui na equipe a gente precisa funcionar muito assim, né? Olhar para o que a gente precisa e pedir ajuda um do outro. E a Brené, nesse livro, né, no Mais Forte do que Nunca, ela coloca que nós não podemos ser corajosos no mundo sem ao menos ter um lugar seguro para elaborar os nossos medos e as nossas quedas. Ela fala isso, e nesse capítulo ela conta que ela entrevistou vários CEOs de várias empresas, os mais famosos, assim, os mais bem-sucedidos do mundo, e ela identificou que eles tinham uma coisa em comum, né? Que ela vai mostrando isso ao longo do livro. Que essas pessoas tão fortes, que caem, levantam, de sucesso, o que elas têm em comum? E ela disse que esses CEOs, eles tinham, sempre alguém, seja um colega, não um colega, né? No caso, é uma relação bastante íntima, um amigo também que é muito bem sucedido, né? No mesmo ramo, ou alguém mais íntimo em que eles podem falar das dúvidas, do quanto eles não estão entendendo, do quanto eles não estão seguros em tomar uma decisão, né? Então, eu acho isso muito bacana, né? E eu lembro que quando eu li essa frase no livro, ela é bem destacada, né? Ela é para começar um dos capítulos, eu lembro que eu pensei, nossa, eu tenho isso com a minha equipe de consultoria, né? E agora, olha o tamanho desse projeto, olha o quanto, né, de pessoas a gente pode começar a ter isso um com o outro, né? Eu acho que isso significa muito, gente, a gente está saindo, né, do individualismo, da competitividade, né, da prepotência, do acreditar que a gente sabe tudo, né, porque todos nós sentimos medo, sentimos vergonha. Eu vejo que a própria comunidade de analistas do comportamento muitas vezes age assim, né, com essa prepotência, né, e dentro de campos de conhecimento isso é muito comum, né, eu sei mais do que o outro, né, e eu tentar defender muito isso, e muitas vezes sentir raiva do outro, porque ele não pensa como eu, ou porque ele não tem o mesmo ponto de vista, porém, a gente sabe que a raiva é um sentimento secundário, né, pode ser que muito mais fundo, né, muito além da raiva, a gente sinta vergonha, por não saber tão bem, a gente sinta medo, né? E eu acho que, como todos nós estamos sendo afetados pela pandemia, né, da mesma forma que os nossos pacientes, da mesma forma que todos os profissionais da saúde, né, a gente começou a perder a ilusão de controle, né, porque a gente não controla nada mesmo, né, a gente não controla, a gente começou a perder os nossos planos, né? A gente começou a perder as nossas esquivas. Como disse a Mica, né, numa live que eu amei assistir, eu super indico para vocês aquelas da ICBS, né, em que muitas das ideias que eu estou trazendo aqui foram vindo, né, dessas lives que eu assisti, das duas da ICBS, né, ela fala que as nossas esquivas foram arrancadas da gente, né, por quê? Porque quando a gente sai, quando a gente consegue se distrair, a gente, né, não fica olhando para o que a gente tem de pior e para o que a gente precisa melhorar e para o que realmente importa, para o agora,
né? Então, quando isso acontece, nesse momento que a gente está, é claro que a gente vai sofrer, todos nós, né? E só que essa é uma grande oportunidade, só que não, né? E também, apesar de a gente estar sofrendo, né? A gente está sofrendo, e essa é uma grande possibilidade da gente buscar o que realmente importa, o que é essencial, né? A gente precisa, para isso, na minha opinião, vivenciar na pele muitos dos princípios que a gente tem aplicado com os nossos pacientes, que a gente tem visto que tem dado resultado, né? Que são princípios da FAP, da ACT, da DBT, né? Então, que são as terapias contextuais, né? São as minhas grandes paixões dentro da psicologia, né? Então, nessas lives, né? Numa delas, a do João, nosso colega, né? O João fala, né? Super especialista em RFT, ele diz que por nós sermos seres verbais, nós não precisamos passar diretamente pelo sofrimento para sentirmos e para mudarmos, né? Então, embora eu não tenha pegado a Covid, eu não tenha tido suspeita na minha família até agora, isso não impede que eu não perceba o sofrimento do outro, né? E que eu tenha medo de passar pela mesma coisa, e muito medo, né? E isso não impede que eu mude a partir disso, né? Porque agora eu comecei a perceber que a gente é feito de momentos, né? Como disse o Breno também numa dessas lives em CBS, né? E a ACT, ela vai nos ajudar a identificar e a aceitar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, aceitar mesmo esse nosso medo, né? Só que ao olhá-los e deixá-los ir embora, né? Sem que a gente se esquive, sem que as nossas esquivas, né? Aquelas esquivas que nós estávamos tão acostumados, mas que nos afastavam dos nossos valores, né? E acho que é através da FAP que a gente vai conseguir fazer isso, né? A Alessandra, né, que falou muito disso na live dela, a Alessandra Vilas Boas, que é uma grande amiga. Então, ela falava que então, nós precisamos, mais do que nunca, nos vulnerabilizar, né? Nos conectar e nos apoiar. A gente precisa ter coragem mesmo para fazer isso, né? E fazer tudo isso com muito amor. E a DBT, na minha opinião, que é a proposta que eu estou trazendo aqui, ela nos ensina exatamente isso, a gente agir enquanto uma equipe, sem julgamentos, com empatia e com compaixão, né? Aí o Igor, ele tem um texto no Comporte-se que ele vai dizer por que a equipe de consultoria é tão importante na DBT, né? É um texto belíssimo, curtinho, e ele fala tudo, ele dá exatamente essa ideia que eu estou trazendo para vocês, né? E é um texto já antigo, de 2017, eu acho que está errado, 2016 ou 2017. Ele vem dizer que, geralmente, o trabalho do psicólogo é muito solitário, né? Fica cada um no seu consultório e a gente não troca tantas experiências, né? E, nesse momento, gente, o que a gente está vendo é que a gente foi forçado a desenvolver novos comportamentos, né? Porque a gente não sabe fazer, ninguém tinha passado por um momento desse, né? Então, a gente está atendendo virtualmente, a gente está fazendo várias lives, né? Não só o pessoal da ICBS, eu vi que o próprio Igor da Vincular tem feito, infelizmente eu ainda não consegui assistir, vou assistir. O próprio pessoal da DBT Brasil, eu vi que ontem o Vinícius fez uma, né, junto com o Diego, eu também não consegui assistir. Mas essa história de lives em todas as profissões, né? Essa história de nos juntarmos, de nos unirmos em um momento tão difícil, né? A gente deixou de atuar solitariamente, na minha opinião, para nos percebermos enquanto um grupo, né? E aí o Igor fala nesse texto que essa premissa de comunidade das equipes de consultoria, ela deve ser colocada em prática. Ela envolve a colaboração, a dedicação, a doação e o debate para o bem comum. E olha o parênteses que ele põe, mas não necessariamente concordar em tudo para evitar o conflito. Envolve trabalhar com clientes com intenso sofrimento, né? E isso requer quando a gente trabalha com clientes que estão em intenso sofrimento, né?
Isso requer uma atitude profissional diferente, muito mais colaborativa e aberta a análises e incentivos. Então, o que fazer? Né? Já estou terminando aqui o nosso raciocínio. Para a gente conseguir fazer tudo isso, para a gente estar mais nos apoiando e agindo enquanto uma comunidade de terapeutas, a gente tem que procurar estar em mindfulness, né? Tanto em relação aos nossos sentimentos, aos nossos pensamentos, mas também em relação ao outro, percebendo, cuidando do outro, né? E isso envolve a gente olhar para nós mesmos e para o outro com uma curiosidade genuína, né? Sem julgamento, com uma postura curiosa mesmo, né? E estar atentos aos nossos valores. E isso envolve também validarmos o outro, né? E a nós mesmos, sermos gentis com a gente, né? Eu tenho aprendido a fazer isso todos os dias comigo, principalmente agora, né? E da mesma forma, né, eu vi isso também lá numa das lives, a Karen, que fala de compaixão, de autocompaixão, achei isso lindo. Ela fala que a gente tem que cuidar de nós mesmos, né, da mesma forma como nós cuidamos dos nossos clientes, né, e nos mantermos sempre abertos à mudança, e principalmente flexíveis, né. O João até fala na live dele que a ciência mostra que quando a gente tem flexibilidade, que a flexibilidade ela é muito importante, né? Ela ajuda. Então, aqui nesse grupo eu percebo que a gente está sempre, a gente não funciona com regras rígidas, pelo contrário, a gente está sempre construindo e reconstruindo os nossos princípios, né? A gente está construindo e mudando as nossas atividades, os nossos papéis. Eu vejo que cada um está fazendo aquilo que sabe fazer, aquilo que gosta de fazer, com possibilidade de mudar de papel a qualquer momento, isso é muito bem-vindo. A gente tem possibilidade de mudar os horários, eu sei que daqui a pouco vai acabar essa pandemia, cada um vai ter a sua vida de volta, e aí os horários vão ser diferentes, os horários que cada um vai se dedicar, né, e isso também é muito real e muito importante, né. Mas o importante também é que a gente continue aprendendo, e principalmente pautados na ciência, como nós temos feito, né. E após a pandemia, a gente precisa continuar, né. E eu acho que eu queria trazer esse alerta aqui para a gente se lembrar que o que os textos falam, né, que o pós-guerra é pior, né. A gente não tem ideia do que os profissionais da saúde, as pessoas que ficaram tão isoladas, né, por tanto tempo, inclusive a gente não sabe o que a gente vai passar. Nesse momento a gente está muito como os profissionais da saúde, né, e a gente né, a gente está muito pilhado, porque a gente está lutando nesse momento, nosso organismo está todo preparado para lutar. Eu vejo que todo esse entusiasmo nosso tem a ver com isso, a gente está preparado como eles para lutar nesse momento. Quando passar essa pandemia, quando a gente voltar a ter as nossas vidas, talvez a gente caia um pouco, né? Isso é normal. Nosso organismo pode reagir dessa maneira. E aí, a gente vai ter que reconstruir as nossas rotinas e dar novos significados às nossas vidas, né? E eu espero muito que a gente seja uma sementinha aí, né? Que enquanto profissionais dessa área, da psicologia, que tomam conta da saúde mental das pessoas, né? Eu espero que a gente seja um modelo, um microcosmo nesse macrocosmo que é esse mundo, esse mundão aí, né? E que a gente se mantenha unido e que a gente se lembre desse momento por muito tempo, né? O quanto isso fez diferença no nosso trabalho, né? E com certeza a gente se mantém assim, muito porque a gente é um ser social, né? A gente estava muito esquecido disso, na minha opinião, mas a gente é um ser social, né? Quando a gente age dessa maneira, a gente recebe, né? Os reforçadores são naturais, né? E isso nos dá aquela sensação de pertencimento, né? Que é única, na minha opinião, ela é única mesmo. E é isso, gente. Com as referências, depois eu vou disponibilizar para vocês, tá? Eu queria... Ixi, mas peraí, como é que eu faço aqui? Apresentação. Vocês estão aí? Sim. Como é bom, minha carinha
vocês. Nós estamos aqui. Então é isso. Eu queria abrir para pergunta, para comentário, para troca, mas no final eu ainda queria fazer um mindfulness com vocês, se for possível, um mindfulness que eu preparei, voltado para esse tipo de assunto, para a Se gente você praticar. fizesse agora, Josinha, e aí depois a gente falava. Que tá tudo Pode ser? É verdade, eu acho que pode ser. Pode todo ser. mundo tem reflexão, assim, acho que ajudaria. Eu também acho, é verdade. Então, eu vou pedir para vocês, eu vou estar com o sininho aqui. O nome desse mindfulness é um ato radical de bondade. Ele é retirado de um livro que chama Meditação em Ação para Crianças, tá? Na verdade, eu dei uma adaptada nele, ele não tá da forma como ele é, eu dei uma diminuída e uma adaptadinha nele. Então, eu vou tocar o sininho 3 vezes, na terceira vez eu vou pedir para vocês fecharem os olhos, ou colocarem os olhos numa posição em que a gente não cruze os olhares, olhando para baixo. Vamos prestar atenção em nosso corpo. Como é que as diferentes partes do seu corpo se sentem agora? Tensas, relaxadas. A nossa prioridade número 1 será cuidar bem de nós mesmos nesse mindfulness. Sinta suas pernas e o peso do seu corpo sobre a cadeira. Se os pensamentos vierem à mente, conforme você faz uma varredura em seu corpo, tente não se apegar a eles. Em vez disso, volte a perceber qual a sensação dos seus braços descansando ao lado do seu corpo, das suas costas, apoiando-se contra a cadeira, da região lombar. Tente não analisar nada agora. Apenas observe o seu corpo e os seus pensamentos como se você fosse um espectador amigável e imparcial. Se você tem um pensamento provocador, isso é perfeitamente natural. Apenas veja se você consegue ignorá-lo, levando gentilmente a sua atenção de volta no seu corpo. Você pode até sussurrar silenciosamente para si mesmo. Agora não. A maioria de nós é muito ocupado. E é difícil encontrar tempo para descansar e olhar para dentro de nós mesmos. Muitas vezes, descanso, introspecção não parecem tão importantes quanto as outras coisas que fazemos. Mas são realmente importantes, mais importantes do que muitas pessoas pensam. Lembre-se, não há nenhum lugar que você precise ir agora. Não há nada que você precise fazer. Não há ninguém que você precise agradar. Não há ninguém que você precise ser. Você não precisa de nada além do que tem aqui mesmo. Tudo o que estamos fazendo agora é descansar. Nada mais e nada menos. Agora imagine o seu próprio lugar seguro. O seu lugar seguro pode ser um lugar em que você esteve, um lugar que você ainda não foi, mas gostaria de ir visitar, ou um lugar imaginário. Para algumas pessoas, esse lugar pode ser a cama ou um quintal na infância.
ou uma praia. O lugar seguro é um lugar onde você está feliz, onde se sente amado, forte e relaxado, e onde você se diverte muito. Talvez você esteja cantando, dançando, talvez esteja lendo, descansando ou tocando violão. Imagine a si mesmo divertindo-se e relaxando em seu lugar seguro. E lembre-se, não há nenhum lugar que você precise ir agora. Não há nada que você precise fazer. Não há ninguém que você precise agradar. Não há ninguém que você precise ser. Você não precisa de nada além do que tem aqui mesmo. Tudo o que estamos fazendo agora é descansar. Nada mais e nada menos. Muitos de nós gastam grande quantidade de tempo e energia prestando atenção às outras pessoas. Ficamos imaginando como se sentem, o que pensam, o que elas gostariam que nós fizéssemos e como gostariam que nós fôssemos. Tudo bem pensar sobre outras pessoas às vezes, mas nós não vamos pensar sobre outras pessoas agora. Neste momento, nós vamos dar um tempo a nós mesmos de toda a conversa interna sobre o que as outras pessoas dizem, fazem, pensam e sentem. Vamos soltar quaisquer pensamentos que possuímos sobre outras pessoas agora e faremos algo bastante radical. Nós vamos cuidar bem de nós mesmos e descansar. Ao conhecer vocês, eu vi o quanto se preocupam com seus clientes e o quanto apoiam uns aos outros. Eu fui inspirada por seu trabalho em equipe. Agora nós seremos tão amáveis, cuidadosos e solitários com nós mesmos como somos com os nossos clientes. Descanse em seu lugar seguro, sabendo que você é completo e inteiro do jeito que você é. Você não precisa fazer nada, não precisa mudar, não precisa ser outra pessoa. E aos pouquinhos, nós vamos encerrar com desejos carinhosos para nós mesmos. Vou pedir que voltem, que abram os olhos a hora que puderem. E é isso.